prazer estar aqui com vocês. A gente resolveu montar um evento diferente para explicar um pouco quem é Argento, qual é a profissão de investimento, o que a gente tem feito no olhar de cultura, pessoas, crescimento da empresa. Então primeiramente eu vou trazer uma parte falando sobre esse olhar da Argento, o que a gente fez aí no último ano. Posterior a isso, o Vini, que é o nosso CEO hoje, vai trazer um pouco sobre o mercado. E depois o Douglas vai também trazer um pouco aí sobre a profissão de assessor de investimentos. Então muita gente aí olhando como a pergunta que o Vini fez, quem já é assessor, quem quer entrar na carreira, quem já tirou Ancor. A gente tem essa dúvida, essa vontade, esse anseio de conhecer o mercado. Então antes de mais nada eu quero contar para vocês, essa é a Argentum, né? Então aqui tem hoje algumas pessoas que fazem parte da Argentum. Eu, Douglas, Vini e o Rui somos sócios da Argento, então hoje a gente é no quadro societário nesse momento em 7 sócios e a gente está aí mais ou menos com 80 colaboradores, que a gente diz assim, 80 pessoas fazem parte desse time. Quando a gente entra aí, seja lá que a gente chama de trainee, que é que muitos de vocês estão aqui hoje para entrar na profissão, onde passa pela escola que a gente desenvolveu, pela escola, pelo olhar da incubadora de assessor exponencial, até chegar a partner, até chegar a sócio do escritório. Então a gente criou um projeto que a gente vai apresentar hoje para vocês, que você sai do SDR, famoso, que alguns aí já devem ter ouvido falar, ou seja, trainee, até chegar a sócio do escritório. Então a primeira coisa que eu preciso contar para vocês é que a Argentum é hoje um escritório vinculado à XP. Para quem não conhece, a XP hoje é a maior corretora de investimentos da América Latina, né? Ela detém aí mais de 50% do mercado nesse segmento. Tá? Então hoje a gente é exclusivo da XP. Tá? Então hoje a Argentum é exclusivo, um escritório exclusivo prestando serviços vinculados à XP. Alguns números da Argentum, tá, gente? Então, como eu já falei para vocês, a gente está hoje em mais de 80 pessoas. A gente está chegando em 1 bi de custódia, era uma marca bem importante para nós e eu vou explicar para vocês por quê. E a gente hoje tem 13 anos de mercado mais ou menos. Mas esses 13 anos de mercado eles se dividem, né? Então esses 13 anos de mercado, eles começam a Argentum sendo um escritório vinculado a Rico e há 5 anos aproximadamente a Argentum vem para a XP, tá? Com a compra da XP comprando a Rico, a Argentum vem para a XP. Então esse número de chegar em 1 bi, a gente começa a trabalhar com ele não há 13 anos, a gente começa a trabalhar com ele no primeiro momento há 5 anos e mais especificamente há 1 ano e 4 meses atrás. Tá? A minha entrada no escritório para fazer um projeto de cultura, pessoas e expansão, a convite do Vini e do André Paludo, que é o sócio fundador do escritório, vem muito de encontro a isso, tá? A gente estava naquela época em torno de 340, 500 milhões de custódia e se trouxe o desafio de chegar em 1 bi de custódia. E aí, os guris me convidaram, na época eu trabalhava em outro lugar, cara, precisamos criar uma área de cultura, pessoas e expansão que traga os nossos valores. Quem é Argentum? Como é que a gente traz o mercado para esse dia a dia? Então a gente vem com isso, em maio do ano passado, de 2021, a gente se reúne e começa a desenhar uma nova Argentum, que era estar aqui com vocês hoje, chegar nesses números de 80 pessoas e 1 bi de custódia. Então me lembro como fosse hoje, a gente fez um evento, imersão com sócios, em Bento Gonçalves, onde a gente resolveu desenhar quem era essa Argentum. A gente resolveu desenhar quem era essa empresa, a gente queria olhar para ela de uma forma diferente. E aí eu me lembro que uma das primeiras coisas que a gente não abriu mão foi: precisamos olhar para pessoas. Então muitos escritórios, que alguns de vocês já tiveram contato, já viram falar por aí, resultado, meta. Ok, a gente tem isso. Então eu me lembro como fosse hoje, o Pablo, que é o outro sócio nosso, falou assim, cara, a palavra meta chega a me dar um... A gente criou o olhar que a gente tem dentro da Argentum, objetivo, desafio, porque a gente quer que as pessoas que estejam conosco aqui tenham brilho no olho. Você sabe por que brilho no olho? Tem um conceito que a gente diz, que tem muito lugar que diz, tem que ter sangue no olho. Cara, sangue no olho, tu compra um colírio, lava o rosto e passa.
brilho no olho tu não tira de alguém. Então a gente quer pessoas conosco que tenham, sim, intensidade, brilho no olho e vivam essa profissão. Então a gente trouxe para a Argento esse olhar de viver. Viver ser assessor de investimentos, viver fazer parte da Argento. Pensando nisso, a gente criou um propósito. Então a empresa hoje não tem missão, visão e valores. A gente tem um propósito que nos guia e a gente tem 8 competências essenciais que a gente convida todo mundo a seguir ela todos os dias. Então de manhã, quando chegar na Argento para trabalhar, essas competências estão na televisão. Esse propósito está na televisão. Então nada mais do que o Vini me convidou, do que o Paludo me convidou, que o Douglas me convida todo dia, do que o Rui, do que o Pablo, do que o Rodi, do que todo mundo, é a gente olhar para isso. Como é que cada um de vocês que está aqui, a gente apoia o sonho de crescimento de vocês? Então, apoiar o sonho de crescimento das pessoas nos move, é o que faz com que tenhamos brilho nos olhos para continuar evoluindo. E aí eu quero que vocês cuidem muito dessa palavra. A Argento não quer só crescer, ela quer evoluir. E ela quer pessoas que estejam dispostas aqui dentro a evoluir. Evoluir como ser humano, evoluir como pessoa, evoluir nas suas relações. Provavelmente eu estava conversando com alguns de vocês antes aqui. Eu tenho idade aqui, que agora que eu vou falar chega a ser engraçado, mas para ser pai de muitos de vocês. Eu tenho 38 anos. Eu aposto que tem gente nessa sala aqui com 18, 19, 20, 21. Então, o quanto é importante a gente olhar para quem muitas vezes está fazendo uma transição de carreira ou começando uma carreira e dizer assim, vamos evoluir junto? Vamos, a Argento vai entregar os 50% e tu vai entregar os teus 50%? Então hoje a gente tem dentro da Argento 2 modelos. Tem o cara que foi a primeira profissão dele, ele entrou no mercado de investimentos, que é o Pablo, por exemplo, o Vini, que foi, cara, meu primeiro emprego, o que foi? Comecei a trabalhar com investimentos. Mas eu tenho outro modelo, que é o Douglas, que era engenheiro, resolveu migrar de carreira. Então o que a gente tem hoje? Como é que a gente olha para as pessoas e diz assim, cara, o que faz sentido para a tua carreira? O que faz sentido para o teu dia a dia? Como é que a gente evolui junto? E aí a gente pede para quem vem conosco olhar para essas 8 competências. Primeira delas, que é um termo, muita gente se falava no mercado de investimentos, intensidade, constância. E eu assim, cara, eu não gosto desses termos. Intensidade, tu dá aquele pico de intensidade e cai. Constância, a gente não consegue ser constante o tempo todo em nada na vida. A gente está indo e deixa cair também. Mas agora, vivacidade é um termo da psicologia positiva, que significa viver o que você ama. E aí hoje eu olho para vocês e digo, provavelmente das 80 pessoas que estão hoje dentro da Argento, elas amam estar aqui. E é muito fácil quando a gente vê alguém que está aqui dentro e ela não está mais vivendo. E aí eu e a Elisa, às vezes a gente precisa olhar para essa pessoa e remotivar e conversar o que está acontecendo. Mas quando aquela pessoa vive, chega a ser, eu costumo dizer, chega a ser inspirador. Chega aquela pessoa que tu olha e diz assim, cara, a pessoa quer fazer isso. A pessoa tem o famoso brilho no olho. E esse brilho no olho a gente traz por vivacidade, porque isso nos move. Nos move ser Argento, nos move ser representante da XP, nos move ser assessor de investimento, nos move viver essa profissão. Então a gente olhou, e é uma coisa que a gente tem muito aqui dentro, a gente trabalha muito em equipe. Então a gente não tem esse conceito de, vamos dizer assim, eu preciso ser melhor que o Douglas, eu preciso ser melhor que o Rui. Não. Nós 3 juntos a gente pode fazer um trabalho melhor e maior junto, tá? Temos muita responsabilidade nas nossas ações e atitudes. Então a gente tem um conceito das pessoas serem responsáveis pelas suas entregas. Então todo mundo no começo do mês sabe o seu desafio. Cara, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente faz um monte. Mas eu sei que nesse momento da carreira, o Douglas consegue fazer mais do que o Gustavo. Eu sei que nesse momento da carreira, o Gustavo consegue fazer mais do que o Rui. Mas eu sei que talvez no mês que vem o Rui vai fazer mais do que eu e ele vai me ajudar. Então, quanto a gente tem aqui dentro um trabalho em equipe forte. Então, desde que quando a pessoa entra como trainee até ela chegar a sócio, todo mundo ajuda todo mundo, tá?
Processos e auto-organização. Então a gente tem um conceito aqui dentro que as pessoas precisam fazer o seu melhor. Cara, o que tu consegue entregar hoje do teu melhor? Tá aqui o teu desafio, como é que tu consegue fazer o teu melhor? Então a gente tem muito conceito aqui dentro, como vocês estão vendo aqui no auto-organização. Cara, como é que tu te organiza melhor? O que faz mais sentido para ti? Tá aqui os processos básicos. Eu gosto de fazer uma analogia. Sabe quando a gente vai pra praia, pra Torres? O nosso convite é sair e na freeway a gente vai ajudar todo mundo. A gente vai dar velocidade. Cara, aqui dá pra dar 110, aqui tem que cuidar o pedágio, aqui tem polícia. Quando tu vai chegar lá em Osório, tu já vai saber o resto do caminho. Aí tu escolhe. Cara, pra mim faz mais sentido ir pela Estrada do Mar, pra mim faz mais sentido ir pela 101. Mas o começo da profissão, que é onde vocês estão chegando aqui hoje, a gente quer ajudar vocês a fazer de uma forma aonde vocês sejam e obtenham resultados extraordinários exponenciais. Então a gente quer ajudar vocês a ter auto-organização, tá? Somos sim. Parece que às vezes quando eu começo a falar por ser da área de cultura e pessoas, a Elis que me conhece há mais tempo, o Gus é da psicologia positiva, o Gus começou a trabalhar desenvolvimento humano através da figura do palhaço. Gente, eu sou uma pessoa doida, doente, apaixonada por resultado. Eu adoro o resultado. Vocês não têm ideia do quanto eu estou feliz com vocês estarem aqui. Porque há 2 meses atrás, eu e a Elis olhamos para o vídeo e dissemos assim: queremos fazer um evento para colocar pessoas no auditório, vamos colocar mais de 20. Não contei ainda, Elis, mas eu acho que tem mais de 20. Então, o nosso resultado que a gente se propôs, o que a gente fez? A gente entregou de forma extraordinária. Seja na área que tu trabalhar dentro da Argento, a gente quer resultado extraordinário. A gente gosta de fazer resultado, mas a gente não gosta de não aproveitar o resultado. Eu costumo dizer, eu aprendi isso com uma pessoa chamada Avner. Ele era um palhaço que ele dizia o seguinte: tudo para dar certo na vida, tu tem que pegar do ponto A ao ponto B. Tu pode fazer do ponto A sem curtir o caminho, e tu pode fazer curtindo. Tu pode sair de 0 a 100 milhões de custódia, como alguns assessores de investimento, curtindo o caminho. Ou tu pode fazer de uma forma que quando tu chega em 100 milhões de custódia, tu olha e diz assim: não aguento mais essa profissão. Não. Tu pode fazer de uma forma curtindo o caminho. Tu pode fazer de uma forma que aquilo se torne bom. Tu pode fazer de uma forma que faça sentido entregar o teu melhor. Foco na sustentabilidade a longo prazo. Então a gente tem um olhar aqui de quem entrega resultado, de quem bate desafio, de quem cumpre os seus objetivos. Tem longo prazo, tem vida longa aqui dentro. Para vocês terem ideia, gente, eu sou cliente da Argento há 9 anos. Trabalho aqui 1 ano e 4 meses, mas eu sou cliente da Argento há 9 anos. Então, cara, longo prazo, trata bem teu cliente, atende bem, faz de uma forma que ele queira estar aqui. Estava conversando com o Vini ontem sobre isso. A gente precisa, de qualquer forma, atender as pessoas, no mínimo, melhor que um banco. Isso a gente tem certeza que a gente faz. Então a gente tem a última competência lá: oferecer tudo e servir o cliente por completo, com qualidade. Se não é para atender bem alguém aqui dentro, com qualidade, tu tá no lugar errado. Ah, mas eu já falei com ele. Não. Como é que tu atende aquela pessoa? Como é que tu encanta aquela pessoa? Tá? Hoje eu pego, por exemplo, gosto de usar alguns exemplos, eu pego o Rui. O Rui hoje é nosso sócio responsável pela área de renda variável do escritório. Então o Rui hoje atende em um produto os maiores clientes do escritório. As pessoas amam ele. Ele estava contando que esse dia ele estava ali no café, tomando um café, e passou um cliente, viu ele, parou para voltar para apresentar a mulher para ele. Não é aquela coisa, lá veio o Rui querendo me vender algo. Não. A gente tem isso de criar proximidade. O cliente tem que gostar do seu assessor de investimentos. O cliente tem que confiar no seu assessor, porque o cara entrega a ele tudo por completo, com qualidade. E por último, né, que é a penúltima ali, a 7ª, sim, somos um escritório onde hoje trabalhamos com respeito, confiança e transparência. Tudo que a gente faz entre nós, time, entre as pessoas aqui dentro e para os nossos clientes, a gente olha, para e pensa: estou sendo ético. Ética acima de tudo. Respeito, confiança e transparência. Eu tenho que confiar
em quem de vocês entrar para trabalhar conosco a partir de segunda-feira, eu tenho que confiar em você. E eu costumo dizer uma coisa, hoje, eu, Gustavo, nós estamos neste momento na Argento, antes de começar, eu até atualizei o grupo ali para ver, nós estamos hoje em 81 pessoas. Eu considero que eu tenho 80 amigos, porque eu preciso confiar nas pessoas que trabalham comigo. Eu não consigo trabalhar com alguém que eu não confie. Essa pessoa tem que fazer parte do meu círculo de amizade. É assim que eu acredito que a gente cresce junto. Tem um termo que o Vini usa que eu gosto muito, que o sonho dele é formar 100 milionários. Se nós estamos em 80 e vocês estão entrando agora, tem lugar no barco ainda. Pensem nisso. Gente, essa é a ideia da Argento. Fazer um escritório onde todo mundo ganhe junto. O famoso escritório win-win, ganha-ganha. A gente não quer ser, os sócios ganham. Não. Cara, todo mundo aqui dentro tem espaço, condições, forma, processos para dar muito certo. E é isso que a gente confia e convida vocês. Por exemplo, vocês vindo trabalhar com a Argento na fase que vocês entrariam, aquele cara que está lá no fundo, Francisco Sanches, vai ser o primeiro líder de vocês. Ele está aqui simplesmente para ensinar vocês a ser o melhor possível na profissão. Porque ele é essa profissão há alguns anos já, não vou dizer quantos que ele não gosta de falar. Mas ele já é isso. E ele está aqui para ensinar os outros. Gustavo, passei a etapa 1, que depois eu vou mostrar para vocês. Você vai entrar num time onde o Douglas, o Pablo são líderes. E eles vão estar aqui para ensinar vocês a fazer o melhor caminho da profissão. Então o nosso convite é esse. Como fazer o seu melhor caminho dentro do não maior, mas aonde nós queremos chegar, ser o melhor escritório de investimentos. E às vezes eu brinco isso, eu não quero ser o maior, eu quero ser o melhor. Então esse é o meu grande desafio. Essa era a minha primeira parte, mostrar para vocês quem é a Argento e o que a gente tem feito para fazer isso. Vou chamar o Vini agora aqui, que o Vini vai trazer um pouquinho do que o mercado hoje mostra para vocês e contar a história dele. Só preciso do negócio para passar ali. Deixa eu só trocar aqui. Perfeito. Boa noite, pessoal. É um prazer estar falando com todo mundo aqui. É muito legal ver esse interesse que todo mundo tem nessa profissão, que realmente, para mim, é uma profissão que é a que mais tem upside no Brasil. É o que mais tem chance de tu conseguir crescer de uma forma exponencial. Tá? Então, eu estou há 7 anos no mercado, 7 anos de Argento também. E desde o primeiro momento, antes de eu entrar no mercado, eu comecei a pesquisar e o que brilhou meu olho foi realmente o quanto eu podia crescer nessa área. Né? Depois, a minha preocupação foi em criar uma estrutura onde poderia compartilhar esse sonho com mais pessoas. Né? Então, eu vou começar contando um pouco da minha história no mercado. Eu comecei na Argento do zero, sem contatos, sem conhecimento de mercado, não sabia o que era uma ação direito, o que era um CDB, isso eu não tinha nenhuma noção. Mas com muita vontade de crescer. Né? Então a gente até consegue ver nessa foto aqui, eu fui o terceiro a entrar dentro da Argento e basicamente a gente não tinha nem dinheiro para pintar a parede na época e o que acabou acontecendo sobrava para mim. Né? E aí ao longo do tempo eu comecei a criar formas de como eu ia prospectar clientes, né, para crescer a minha carteira de clientes. E então aos poucos eu fui captando, né, uma das técnicas até que eu criei foi através de grupo de WhatsApp. Eu chamava vários investidores de bolsa, de renda fixa para falar via WhatsApp e oferecer esse serviço de assessoria de investimento para eles. Né? Então, ao longo do tempo, com muita intensidade, eu comecei a criar muita atração de captação, trazer muita conta com um método vencedor que eu tinha criado. E dentro disso, eu comecei a ter muito destaque dentro da empresa. Então, eu comecei a ser relevante tanto em custódia como em receita. Então, minha receita chegou a ser um percentual muito elevado. E eu acho que o principal que eu fiz foi no sentido de pensar a longo prazo e pensar como empresa. Ter a atitude de dono desde o início, desde o momento que tu pisa
na sala, por mais que eu não fosse sócio naquele momento ali, eu já pensava grande, eu já pensava como um sócio, já se portava como um, vestia a camisa. Então, ao longo do tempo, o que me gerou foi o resultado aí de me tornar o principal acionista hoje da empresa. E também ali naquela foto vocês conseguem ver eu representando a Argento quando a gente recebeu, foi há 3 semanas atrás, reconhecimento da XP como um dos principais escritórios aí da rede em algumas categorias. Tá? O que está acontecendo com esse mercado de assessoria? Só para vocês entenderem o tamanho da oportunidade que a gente tem pela frente. Tá? Hoje, nós temos no Brasil algo em torno de 15 mil profissionais, entre 12 a 15 mil profissionais. O que isso quer dizer? É um assessor de investimentos para cada 18 mil brasileiros. Tá? Isso é realmente muito pouco assessor de investimento ainda. A XP, que é onde tem a maior parte dos assessores no Brasil, ela estima hoje que em 3 anos haverá mais de 55 mil profissionais. Tá? Inclusive, é um dos planos aí do escritório pelo menos formar mais 1.000 profissionais dentro da Argento, tá? A gente ser realmente um dos escritórios que mais forma assessores e tem uma equipe completa nesse sentido. Só para vocês conseguirem comparar hoje, nos Estados Unidos são mais de 250 mil profissionais. Claro que lá é um mercado muito mais desenvolvido que o nosso, não tem como comparar, mas mesmo assim a gente tem muito a crescer aqui, tá? Muitos me perguntam, quanto tem de dinheiro disponível para a gente captar hoje no Brasil? Hoje nós temos 7 trilhões de reais que a gente consegue acessar através da plataforma XP. O que isso quer dizer? 5 trilhões de reais pessoa física, 2 trilhões pessoa jurídica. Então a gente tem um mar de dinheiro muito grande para a gente prospectar, né? 80% desse montante está em grandes bancos, que eles estão tentando se mexer para tentar acompanhar o crescimento das plataformas independentes, mas hoje eles são que nem transatlânticos, que eles demoram muito para fazer uma movimentação, né? Então até tem esse movimento de tentar copiar o que a XP está fazendo em outras plataformas, mas eles ainda estão atrás. Fora esses 7 trilhões, o nosso mercado ele cresce em torno de 15% ao ano. Ou seja, juro composto, ele duplica de tamanho a cada 5 anos. O que isso quer dizer? Daqui a 5 anos a gente vai ter em torno aí de 14, 15 trilhões de reais nesse mercado. Tá? E até para mostrar para vocês aqui, ano passado, que foi um ano conturbado de bolsa, a gente teve um aumento de 1,5 milhão de investidor pessoa física na B3, na nossa bolsa. Ou seja, um aumento de 56% ano após ano. Então a gente consegue enxergar e sentir na prática, no dia a dia, que é impressionante o quanto está crescendo o número de investidores no Brasil. Crescimento e remuneração. Eu acho que foi isso que realmente fez brilhar meu olho no momento que eu descobri essa profissão. É o quanto, aonde pode se chegar de remuneração, tá? E eu acredito que hoje não tenha nenhuma outra profissão que em tão pouco tempo, claro, não é fácil, né? Tem muito trabalho, tem muito método, mas que em tão pouco tempo tu consiga ter uma remuneração bem relevante, tá? Então, assim, no primeiro momento, que quando tu entra como trainee no escritório, entra do zero, é evidente que é o momento que tu começa do zero. Então, tu tem toda uma construção numa carteira de clientes, inclusive o Douglas vai falar depois como funciona esse crescimento, mas a preocupação é gerar custódia para o escritório e essa custódia ela vai acabar, de acordo com os produtos que a gente aloca nela, junto com as mesas de produtos, a gente vai ter uma remuneração. Então, a gente vai colocando ao longo do tempo custódia e junto com a mesa de produto a gente vai gerando receita sobre essa custódia. Para vocês terem uma noção, gira algo em torno aí de 1,2% ao ano hoje dentro da Argento, tá? Sobre a receita que a gente consegue, sobre a custódia que a gente tem. Receita escritório. Esse primeiro momento, chega um momento que é um momento engraçado, porque assim, tu tá com uma remuneração muito atrativa. Qual é teu próximo passo?
Claro, é evidente que o próximo passo é seguir cada vez mais crescendo essa tua remuneração, mas também tu quer ter um sonho maior, tu quer compartilhar alguma coisa. Então, uma das outras formas de tu ganhar patrimônio, e aí que vem essa brincadeira dos 100 milionários dentro da Argentum, é a ideia de participar do partnership da empresa, que é basicamente você comprar cotas ou receber via bonificação cotas da companhia e, além de crescer então a tua remuneração como assessor, tu vai estar sendo remunerado também como sócio da empresa, tá? Que nem o Gus disse, hoje temos 7 sócios, cada 6 meses a gente faz rodadas de investimento dentro da empresa. Para vocês terem uma ideia, a empresa aí saiu de 500 milhões em janeiro para 1 bilhão agora em agosto, vai fechar em setembro. Isso quer dizer que o pessoal que entrou agora aí, Douglas, Rui, Gustavo, já vou adiantando para vocês aqui, depois sem apresentação de resultados, tá? Mas, cara, a cota dobrou. Então, assim, o investimento que eles fizeram na empresa há 7 meses atrás já dobrou. Então, além da remuneração que eles tiveram como assessor, como outras áreas da empresa, tem esse upside também, tá? Isso aí não é o Vinícius que está falando, tá? Como vocês podem ver aqui, eu sei que está um pouco difícil de enxergar, mas hoje a parte de agente de bolsa de valores, câmbio e serviços financeiros, tá? Esse dado é de 2019, era uma das 15 profissões que mais pagava no Brasil, tá? A média ali está 17.300. 5 mil pessoas físicas em 2019 estavam na profissão que a gente está falando aqui hoje. Eu acredito que hoje seja um pouquinho mais essa média, e o número de pessoas, que nem eu disse, está em torno de 15 mil pessoas no Brasil, tá? Mas, de novo, não quero vender um sonho para vocês. Não é fácil, são poucos que aguentam, dia a dia de muito trabalho, de muita metodologia, de muita resiliência, que nem o Gus trouxe, e é uma média, tá? Não quero iludir ninguém, isso aqui é uma média. Então, dentro disso, tem pessoas que ganham R$2.000, tem outros assessores que ganham R$300 mil por mês, que a gente conhece aqui. Tá? Então é uma média. Enfim, só queria Então agora eu vou trazer alguns diferenciais aqui da Argentum, né? O que a gente está construindo nesse ambiente, nessa empresa, que a gente acredita ser um diferencial frente àquilo que a gente vê em outros escritórios, em outros serviços do mercado financeiro, tá? Então, que nem eu disse para vocês, hoje a gente é um dos maiores, dos escritórios que mais cresce no país, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente dobrou aí nos últimos 8 meses. Eu acredito que a tração que a gente está tomando agora vai ser ainda maior de crescimento, porque a nossa equipe tá mais treinada, a gente está num caminho muito mais vencedor do que a gente estava 8 meses atrás. A gente vai crescer cada vez mais, tá? Ambiente bom de trabalho e foco em pessoas. É exatamente o que o Gustavo trouxe. Eu vejo que no mercado, muitas instituições financeiras trazem isso de número. Número é extremamente importante, porque senão ninguém vai para frente. Mas todo mundo, né, todo o nosso negócio são pessoas. O que isso quer dizer? A gente quer saber exatamente o que cada um é bom, o que cada um é bom de fazer, quais são as dificuldades de cada um, e dentro disso a gente trabalhar e ter um ambiente bem humanizado e também legal de vir, de trabalhar, de estar junto com a equipe, tá? Partnership meritocrático e acessível. Partnership é exatamente essa parte de se tornar sócio da empresa, tá? Frente aos outros lugares que a gente conhece, dentro da Argentum a gente tem um sistema mais acessível, tá? O que isso quer dizer? É um pouco mais fácil, a gente cobra menos resultados para te conseguir entrar na sociedade no primeiro momento e receber uma bonificação em ações da empresa depois de atingir um certo resultado, tá? E meritocrático, o que isso quer dizer? Que a gente usa um múltiplo de valuation, 7 vezes lucro líquido, que hoje a concorrência usa 10, 12, 15. Então,
vale mais a pena hoje ser sócio da Argentum do que qualquer outro lugar no mercado financeiro, principalmente por conta do crescimento, tá? E o que a gente leva em consideração aqui para entrar nesse partnership? São duas questões, qualitativa e quantitativa. Quantitativo é os números. Quanto está gerando de custódia? Quanto está gerando de receita? Qual é a nota que os clientes dão para o teu atendimento? Então, essa é a parte de números. Mas tem a parte qualitativa também. A gente roda uma avaliação interna para ver se a pessoa está comprometida, está comprada a longo prazo, está colaborando com os colegas e está junto com a empresa, está pegando junto. Que isso é mais importante para ser sócio dessa companhia, tá? Acesso a leads, eu vejo hoje que são pouquíssimos escritórios que conseguem leads qualificados, que nem nós, tá? Então a gente tem a parte de ter uma geração online de pessoas que baixam o nosso material, que acaba indo tanto para o trainee como para os assessores, esses contatos, e assim a gente consegue gerar bastante reuniões. Então esse mês aí, ali a turma do Francisco, por exemplo, conseguiu agendar mais de 1.000 reuniões através dos leads que a gente gera de forma online, tá? Então, não tenho contatos, por onde eu vou começar? Tá aí a resposta, a gente consegue proporcionar a vocês, né, esses contatos para que se tornem futuros clientes de vocês e da Argentum. Treinamento e metodologia comprovada. Que nem eu disse para vocês, hoje são mais de 80 pessoas no time, então a gente criou um método de trabalho que a gente sabe que ele é vencedor. Então a gente, desde o momento que vocês entram com o Francisco, depois que vocês viram assessor na parte com o Douglas, com o Pablo, a gente tem um método de trabalho que a gente sabe que se vocês fizerem aquilo ali muito bem feito, vocês vão ter sucesso na profissão, tá? Então vocês não estão sozinhos, que nem o Gustavo disse. Vocês trazem 50%, a gente traz os outros 50%. A gente traz a metodologia, as ferramentas de trabalho, e vocês têm que trazer o esforço, a dedicação e o empenho para se tornarem bons assessores de investimento. Outra parte também, a gente tem mesas de produtos. Então aqui ninguém precisa ser... Claro, precisa entender dos produtos, mas não precisa ser um grande expert dos produtos, que seria renda variável, renda fixa, fundos, previdência, seguro de vida, porque dentro da Argentum a gente tem pessoas dedicadas, exclusivas a cada um dos produtos que a gente tem, tá? E as pessoas também auxiliam no atendimento dos clientes, lado a lado com o assessor. Então, ao longo do tempo, além de educar o assessor, ele atende junto, essas mesas de produtos atendem junto ao cliente com os assessores, tá? E basicamente é isso, pessoal. Eu acabo aí a apresentação, né, com uma frase que a gente gosta bastante, com um foguetinho da Argentum. Se te oferece um lugar em um foguete, não pergunte qual é o teu assento, simplesmente embarque. Então, meu convite aí para vocês estarem falando com o Gustavo, com a Elis, e eu fico à total disposição, qualquer dúvida, contem comigo, tá bom? Agora eu vou passar um pouco a palavra pro Doug, falar um pouco sobre o mercado de assessoria e a profissão. Bom, pessoal, vou deixar essa frase aqui que o Vinícius colocou por último. Eu não tenho material para falar, até porque eu vou falar um pouco da minha experiência como assessor e o que eu vivi para chegar até aqui, tá? Então, basicamente, o Gustavo e o Vinícius falaram comigo hoje, aí, nessa semana a gente estava fazendo o evento, e para falar como assessor tudo que eu vivi para chegar até aqui. Então, eu venho de fora do mercado, então olhando para vocês aí, sei que alguns devem ter esse perfil parecido com o meu, tá? Então, eu sou engenheiro de produção, trabalhava na indústria há alguns anos, aí eu tenho 33 anos hoje, então quando eu entrei na Argentum eu tinha 30. Tinha uma certa experiência na área, eu já tinha um know-how, já tinha várias indicações, recebia convite para outras empresas e tudo mais, já tinha um nome no mercado, vamos dizer assim, mas eu era completamente infeliz. Então, basicamente, olhando hoje, eu era infeliz por muitos motivos, né? E eu vejo que o principal deles era o motivo que eu era preso a um salário, vamos dizer assim. Não importa o que eu fizesse, eu ia ficar preso àquele salário. Se eu ganhava X, eu poderia ganhar um aumento de 10% no mês, que eu saberia que ia demorar
mais um ano para ganhar um outro aumento, porque jamais ia acontecer de novo. Ou para ganhar alguma promoção, eu ia ter que puxar muito saco, eu ia ter que fazer muitas coisas que eu não estava a fim de fazer no momento. E eu achava, às vezes, até injusto. Tá? Então, isso foi me consumindo. E ao longo do tempo eu fui ficando cada vez mais infeliz. Então, eu comecei a investir por isso. Então, eu conheci o mercado de investimentos porque eu pensei, eu estou infeliz, então vou investir dinheiro na minha cabeça para conseguir independência financeira e parar de trabalhar e viver nos meus rendimentos. Vocês vão ver bastante isso no futuro. Tá? E daí a Argento entrou na minha vida. Eu tinha uma pessoa em comum que trabalhava na Argento e ela começou a conversar comigo numa praça na frente do meu prédio, passeando com os cachorros. Olha como a vida é. E hoje eu vejo, com a minha experiência de como assessor, que ela queria me captar como cliente. E eu comecei a conversar com ela e fui conversando, e ela viu, acho que não ia rolar. E daí nesse meio tempo veio a pandemia, ela descobriu que eu tinha saído do meu emprego, ela veio, Douglas, tu nunca pensou em ser assessor? E daí eu pensei, cara, eu não sei nem o que é ser assessor de investimento. Eu já investia pela Rico na época, então eu não tinha assessoria, eu investia, estudava, investia, achava que eu entendia muito do mercado, hoje eu vejo que eu não entendia porcaria nenhuma. Tá? E ela falou, olha, não sei, talvez eu tô na mesma que vocês aqui hoje. Não sei o que é assessor de investimento, vamos descobrir. Ela marcou uma reunião para mim vir da Argento, isso era abril, maio de 2020, bem no início da pandemia mesmo, naquela época que ninguém saía de casa realmente. E eu vim aqui na Argento, na outra sala do prédio antigo aí. Então eu conversei com o André Paludo, que é o sócio fundador do escritório, essa pessoa e mais uma outra pessoa que estava junto ali. E eles basicamente me explicaram o processo de assessoria. Muito dessa conversa que a gente teve hoje, assim, era tentando me convencer a ser assessor. Naquele momento, a Argento era muito menor e o mercado também, a bolsa estava explodindo naquela época, com mais CPFs na bolsa, era menos de 1 milhão, hoje em dia está com um número muito maior. Então, também me explicando um pouco do mercado e tudo mais. Eu lembro que eu passei cerca de 2, 3 horas aqui. O André gosta de falar bastante, o pessoal sabe muito bem. Eu ouvi aquilo e fiquei pensando, vim de Uber na época, cheguei em casa, daí como é que foi? Falei, cara, esses caras são malucos. Eu me lembro claramente que eu falei essa frase quando eu cheguei em casa. Por quê, tá? Porque ele falou que eu ia ter que captar R$1 milhão por mês, que eu ia ter que fazer 200 ligações por dia e que eu ia ter que trabalhar 12 horas por dia para ser um assessor de sucesso. Então, ele falou um número que era muito difícil, mas me falou que realmente era difícil de fazer. Se ele falasse que tu vai captar R$1 milhão trabalhando 5, 6 horas por dia, daí sim ele era maluco, hoje eu vejo isso. Então, eu pensei nisso e falei, cara, ele é maluco, mas se for verdade o que ele me falou, faz muito sentido. Então, eu fiquei pensativo porque eu tinha uma carreira que eu tinha um salário interessante, vamos dizer assim, para a carreira que eu tinha, para a área que eu estava, era um bom rendimento, nada comparado ao mercado financeiro. E eu fiquei pensando, posso abrir mão da minha renda? Não posso. Então, eu fui para o Google, fui para a internet e comecei a pesquisar mais sobre a carreira de assessor de investimentos. Tá? Nisso eu encontrei vários conteúdos, vários vídeos. E eu demorei 2 meses desse momento de vir na Argento e de entrar em contato de novo para realmente, cara, quero ser assessor. Hoje em dia eu falo bastante pro pessoal, é uma das coisas que eu mais me arrependo, são esses 2 meses que eu fiquei nesse stand-by, assim, que eu vim falar com o André para entrar na Argento, porque eu entendo que hoje seria mais aí 5 milhões na minha base de clientes que eu poderia ter captado num momento muito interessante do mercado. Então, passaram-se aí 2 meses, foi maio, junho de 2020, eu mandei um WhatsApp pro André, aquele famoso oi sumido, mandei para ele. Começou a conversar, ele me ligou, eu falei, cara, vem aqui de novo e tal, quero que tu converse com o meu outro sócio, que era o Vinícius. Eu vim aqui, falei com o Vinícius, a gente fez eles fizeram uma proposta para mim vir para o escritório, fui lá, fiz a prova da Ancor e 1 mês depois estava trabalhando aqui. Então, esse foi o processo, a minha vida passada, vamos dizer, antes do mercado, até eu entrar na Argento. E daí agora, eu quero linkar o que eu fiz
tá? Como assessor no meu início, qual que era a minha rotina, e já falar o que um assessor de investimentos faz, porque eu vejo que muita gente olha mercado financeiro, assessor de investimentos, vou fazer trade, vou dar call de ação, vou fazer esse tipo de coisa, e não é isso, tá, gente? Assessor de investimentos não faz isso. Tá? Até era uma confusão que eu tinha também, que se tu lê o regulamento lá, tu não vai querer ser assessor, porque o assessor só passa a ordem, é uma coisa muito básica. Então a ideia agora é falar o que eu fiz e também falar um pouco de que é a função, o que eles vão fazer durante o período. Então, eu vim trabalhar na Argento, comecei primeira semana ali, fiz toda a questão de login, cursos básicos da XP e comecei a ligar. Então, na época o escritório era muito menor, então a gente era em 8 a 10 pessoas, eu entrei, logo depois entrou o Rui e começou o escritório a crescer. Então eu tinha muito mais acesso às pessoas mais experientes, então eu tinha acesso ao Vinícius, que estava na minha frente, o André, tinha o Rodrigo, tinha muitas pessoas que me ajudavam nesse momento. Então eu comecei a conversar com eles, falar, cara, o que vocês fizeram? Como é que foi? Porque a gente não tinha leads no momento, a gente era muito menor. Então eu tive ensaios do Vinícius, do grupo de WhatsApp, eu tive outros ensaios de lista e tudo mais, e eu comecei a fazer. Então o Vinícius me falou uma coisa, cara, ele falou pra mim, eu mandava 100 mensagens por dia e tentava ligar para esses clientes. O que eu fiz? Eu mandei 300 mensagens por dia. Então, todos os dias eu chegava na Argento, não sei se vocês já viram o filme A Procura da Felicidade, todo mundo já viu? Bom, balançaram a cabeça todos, não viram? Muito bom. Basicamente, esse é o início da carreira de qualquer assessor de investimentos. Quem não começa assim, tá errado. Então, eu me lembro que eu tinha visto esse filme antes, não entendi a lógica de superação e tal, e eu fui ver fazem uns 6 meses, foi logo depois de eu virar sócio da Argento até, e eu no final do filme, quando acabou o filme, daí ele foi promovido, entrou no cargo dele, daí aparece uma mensagem, eu chorei vendo o filme porque eu me lembrei de mim. Então eu vim aqui e eu mandava 300 mensagens, depois eu passei a mandar 500 mensagens, depois eu passei a mandar 1000 mensagens por dia. Era uma mensagem padrão, eu sou engenheiro de produção, então eu criei uma mensagem padrão, que todos os dias eu mandava aquela mensagem e pedia para ligar. Então eu fazia 30, 40, 50 ligações por dia para falar com os clientes. Então comecei a captar. Nos primeiros meses o número não foi muito alto, porque eu não tinha essa experiência para captar, não tinha o treinamento que a gente tem hoje. Então a conversão foi aumentando. Nos primeiros 3, 4 meses eu tinha uma captação aí de 500 mil a 1 milhão média por mês, até eu chegar num número aí que foi faz um ano atrás, um ano e meio atrás, de mais de 2 milhões por mês. Então teve mês que eu captei 5 milhões, 4, 3, e mantendo essa média. Lógico que não vai ser todos os meses, mas olhando trimestral, porque o mês às vezes fica aleatório, a gente consegue essa média. E isso não é eu, tá? Não é o Douglas que eu sou excepcional. É um número não é comum hoje na Argento, mas é um número que muitos assessores têm conseguido. 2 milhões, 1 milhão e meio, 2 milhões e meio por mês. Isso é um número que vai fazer vocês terem ganhos exponenciais. Então, o que o Vinícius falou ali, cara, o assessor de investimentos ganha bem, realmente ganha bem. Só que vocês vão ter que captar muito para ganhar bem. Não é captando 500 mil por mês que vocês vão chegar no número. Tá? Então, voltando lá, a fase que eu ligava, eu chegava na Argento às 8 da manhã, 8h30, 9 horas no máximo. Cara, eu ficava até 18, 19, às vezes ia para casa, porque tinha reuniões, fazia de casa. Então foi um período aí de 1 ano que eu trabalhava 12 horas por dia, às vezes no sábado também. Inclusive, até hoje faço um pouco disso, mas naquele momento era um momento de muito mais intensidade, que vocês vão ter que colocar realmente tração para conseguir captar. Então, depois de 6 meses, vão ter uma base de clientes aí que a gente espera de 5 a 10 milhões, dependendo da média de captações de vocês. E daí vai começar realmente o trabalho de monitorar as carteiras e de continuar as captações. Então, as captações nunca param. Tá? E como é que a gente trabalha essa questão da manutenção das carteiras? Basicamente, o que eu falei no início lá, a gente não fica fazendo trades de ações. O papel do assessor hoje, que a Argento espera, é entender o cliente. Então,
você não vai oferecer uma ação para um cliente que é conservador. Tá? Inclusive hoje ali, eu e o Rui estava conversando sobre uma cliente minha, o Rui trabalha na mesa, ele ia oferecer um fundo de investimento para ela, que era um fundo sem riscos. E daí ela não conseguiu atender, enfim, deu um problema lá, e ele ia até hoje só a oferta. E o Rui falou, cara, vou oferecer o fundo imobiliário X para ela. Eu falei, não, tu não vai, porque ela é uma cliente que tem aversão à perda, ela não quer ver o capital dela perder em nenhum momento. Então o papel do assessor é entender o cliente e oferecer produto para esse perfil. Não é ficar dizendo, compra essa ação que vai subir, coloca nesse fundo que vai subir, coloca nessa renda fixa. Não. É realmente entender isso e daí fazer esse tipo de conversa para alocar da melhor maneira possível. Tá? Então, isso vocês vão ter que fazer diariamente, vocês vão ter que mandar informações, vão ter que entrar em contato com os clientes aí semanalmente para falar de produtos, para falar de mercado. Vocês vão mandar relatórios mensais da conta do cliente, então uma coisa que a gente vê que é muito assertivo de, cara, a tua conta teve esse resultado, seja para cima ou para baixo, foi bom por isso, foi ruim por aquilo. Então é realmente fazer o contato comercial e ter a técnica para explicar para o cliente por que daquele resultado. Então se vocês tiverem só o comercial não vai funcionar, porque talvez podem captar o cliente, mas não vão conseguir explicar para eles o movimento do mercado. E se também tiver só o técnico e não tiver o comercial, vocês não vão conseguir nem captar o cliente. Então vocês vão ter que ter um pouco de cada coisa, vamos dizer, um pouco de cada um dos dois, uma mescla muito boa para conseguir captar e para depois manter o cliente. Então, falando de rotina, assim, era isso. Depois a gente trabalha junto com as mesas no atendimento, então você não precisa ser expert em renda variável, não precisa ser expert em renda fixa. Vocês vão ter que ter uma noção básica para explicar para o cliente, vai para uma reunião com o Rui, de repente, uma reunião com o Bernardo da renda fixa, para realmente destrinchar e explicar todos os detalhes para o cliente. Mas o básico, vocês vão sempre ter que saber. Então, é uma profissão que eu hoje vejo sendo muito interessante. Eu, às vezes, tenho vontade de tirar do meu LinkedIn lá o meu passado como engenheiro, vamos dizer assim, porque seguidamente ainda recebo convites e falei, cara, eu não quero, me deixa aqui, eu quero vir trabalhar comigo, que é melhor. É uma profissão que é muito gratificante, porque vocês vão ser remunerados pelo esforço de vocês. Então, vocês entrando aqui, vocês vão perceber que a gente fala de dinheiro muito seguidamente. Então, o Rui, por exemplo, sabe quanto eu ganho, eu sei quanto o Rui ganha, porque eu sei que se eu ganhei foi eu que fiz, se o Rui ganhou foi ele que fez. Se qualquer pessoa da Argento ganhou, foi ela que fez e ninguém deu nada para ela. Então, é um ambiente muito meritocrático, só que precisa trabalhar muito. Então, tudo que vocês verem de mercado financeiro, ganha bem? Ganha bem. Trabalha muito? Trabalha muito. Tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. A gente está aguardando mais gente para trabalhar, mais gente disposta realmente a baixar a cabeça e fazer acontecer. Acho que era isso. Não sei se faltou alguma coisa, Gus. Senão tu me corrige. Sim, então vamos falar mais de mim, né? Falei pouco de mim. Então, depois de um ano, contando essa história, depois de um ano... depois de 1 ano e 3 meses, 1 ano e pouquinho, o Vinícius e o André me convidaram para ser sócio da Argento, inclusive entrei na mesma rodada que o Rui e o Gustavo. Eu atingi esse número porque eu captei cerca de 25 milhões em 1 ano. Tá? Então é o que o Vinícius falou. Então foi 40 milhões em 1 ano e meio, que é o mínimo, né? Então foi o que o Vinícius falou. É um ambiente meritocrático, tanto eu tive resultado exponencial, quanto o Rui, quanto o Gustavo na expansão. Então a gente entrou aqui. Hoje eu exerço papel também de liderança. A gente estava maturando esse processo há alguns meses já, eu e o Pablo. Então como é que funciona isso? Vocês entrando na Argento, qualquer pessoa que venha de fora do mercado, nunca fui assessor, não tem experiência nenhuma, vão entrar como SDR, que a gente chama, lá com o Francisco. Então vão ser 3 meses que vocês vão passar lá fazendo ligações. 2 meses agora, que vocês vão passar lá fazendo ligações. Então vocês vão ligar mais ainda que o normal, porque é só ligações. E vão marcar
para os assessores mais experientes essas reuniões. Já que você está falando da representativa. Então vocês vão aprender lá um pouco sobre o mercado, um pouco sobre estratégia comercial, que o Francisco vai ajudar vocês, um pouco sobre a agenda, um pouco sobre os nossos serviços, tá? E vocês passando, daí tem os desafios aqui, que é aprovação na Ancor, capacitação em produtos, comercial, na XP, agendar em média 150 reuniões, 5 por dia, e avaliação nos superiores, nos valores da Argento que a gente criou aí em conjunto, acima de 70. Então, vocês passando desse desafio, vocês automaticamente vão para serem assessores júniores. Tá? Então, vocês vão entrar ou na minha equipe ou na equipe do Pablo. O Pablo não pôde estar aqui hoje, porque ele tinha um compromisso pessoal. E vocês vão entrar na nossa equipe e a gente vai dar o treinamento para vocês de como serem assessores de investimentos. Então, vocês vão passar aí os primeiros 3 meses. Vocês vão também receber leads para ligar. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês faziam antes, só que marcando para vocês mesmos. Então, vocês vão ter uma experiência maior. Vocês vão ligar, Joãozinho, fulaninha, tô aqui ligando da Argento, tal. Vou fazer um speech de vocês, a gente vai ajudar vocês nisso. Para vocês marcarem as reuniões, para vocês captarem esse cliente. Tá? Então, já passa numa fase adiante e vocês vão receber também reuniões dos trainees que vocês eram antes. Então vocês começam a inverter o ciclo, vocês começam a ter tração e ficar na parte de cima e que está recebendo as reuniões. Então você tem 3 meses para captar 1,5 milhão. Média de 500 mil por mês. Depois, vocês passaram de fase de novo. Tá? Então vocês vão virar, a gente está chamando de assessores 7 meses, que a gente não define um nome bonito. Então por enquanto é assessor 7 meses. Vocês continuam na minha equipe, do Pablo, só que a gente já considera que vocês já passaram por 2 fases, vocês têm uma experiência maior, já se provaram, então vocês têm mais tempo para trabalhar e para mostrar o potencial de vocês. Então vocês vão receber ainda leads da Argento, como sempre, vai continuar na carreira de vocês dentro da Argento. Vão ser o ticket um pouquinho maior, então vocês vão receber uns clientes um pouco maior já nas reuniões e vão continuar fazendo as prospecções dos leads que a Argento vai oferecer. E o desafio daí de 7 meses é 1 milhão de captação líquida por mês. Daí vem a fase inicial do que eu falei, que o Paludo lá, o André, falou que eu tinha que captar 1 milhão por mês. Eu achei que ele era maluco, mas eu estou dizendo para vocês que dá se vocês baixarem a cabeça e trabalhar. Tá? São números muito factíveis, todos os números para chegar neles, a gente não foi simplesmente, não, você tem que captar 1 milhão por mês e é isso. Não, a gente tem um método de trabalho que a gente criou, tanto eu quanto o Vinícius, o Gustavo participou, o Paludo, que está há 12 anos no mercado, assessores de outros escritórios. A gente criou um método, tá, que com o número X de ligações, com os leads da Argento, com o ticket médio que a gente tem hoje, vocês vão conseguir chegar no número. Então não foi o número da nossa cabeça. É um número que a gente fez backtest e chegou nesse número factível. Não é simplesmente, captem isso e se danem, vão atrás e pronto. Tá? Então da minha parte era isso. Vou deixar o Gustavo encerrar, minha garganta já está falhando. Estou vindo numa gripe forte aí. Vou deixar ele falar mais um pouco. Gente, basicamente, a ideia que a gente quer apresentar para vocês, se eu fosse resumir em uma palavra, ou talvez uma frase, trabalhando é possível. Bom, eu acho que o Douglas falou muito bem do filme A Procura da Felicidade. E a parte que ele chorou, para quem não lembra o filme, é a hora que ele sai, o Chris Gardner sai de dentro da corretora, e ele usa a seguinte expressão: isso é felicidade. Essa parte da minha vida se chama felicidade. Ele fala essa frase: essa parte da minha vida chama-se felicidade. A gente criou todo esse programa que a gente mostrou até agora para vocês, para Argento, e vocês devem ter lembrado que eu falei lá no começo um pouquinho para vocês que antes de eu entrar neste mercado aqui, eu vim de outros mercados. Conheci, por exemplo, a Elis trabalhando num hospital. Eu entrei para a área de desenvolvimento humano através da figura do palhaço. E eu estudei desenvolvimento humano num curso chamado
FIB, Felicidade Interna Bruta. Outro, Chief Happiness Officer, que é o chefe da felicidade. O nosso convite é, quer viver Argento? Quer ser feliz na Argento? Vem, tem que trabalhar, tem que ter resultado. Mas a gente garante que você entregando a sua parte, nós vamos entregar a nossa. Esse é o grande convite. E o que eu vejo hoje? As pessoas que chegaram até aqui, as pessoas que hoje estão chegando a sócio, as pessoas que estão chegando a partner, as pessoas que estão se desenvolvendo dentro do escritório, nada mais do que elas fizeram foi trabalhar. Se eu fosse resumir, a maioria de vocês aqui, como eu falei antes, tem talvez algumas idades para ser meus filhos, não se aposentem aos 22, 23 anos. Deixem para se aposentar depois dos 45, 50, quando realmente vale a pena se aposentar. Meu convite para vocês é, venham trabalhar, viver, se permitir a fazer uma carreira onde eu tenho certeza que vocês vão prosperar de uma forma talvez fora da realidade de muitos nós brasileiros. Eu acho que isso, quando no mercado americano se criou, e como o Vini trouxe, os Estados Unidos hoje tem um número muito maior de assessores de investimentos, hoje é uma realidade. O Brasil ainda tem um mercado exponencial, um mercado em crescimento que tem espaço para muita gente. Mas eu preciso fazer um convite para vocês. Não vou olhar e dizer assim, quem quer trabalhar na mão? Levanta a mão. Não vou fazer isso. Vocês sabem, todos vocês conversaram com a Elis, alguns conversaram comigo, a maioria com a Elis. Amanhã vocês vão conversar com a Elis. Se faz sentido para vocês. Mas a gente fez um trato. Eu, Elis, Douglas, Vini, Rui, Paludo, Fran, todo mundo que está aqui. A gente quer pessoas que estejam dispostas a viver, ter vivacidade na Argento e brilhar o olho nessa profissão. Então a gente quer as pessoas que realmente são dispostas, estão a fim de fazer resultados exponenciais e ter o privilégio de trabalhar num lugar que é legal. Porque toda vez que a gente começa o nosso brainstorm, quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, o André, que é o fundador do escritório, ele olha e diz assim, a Argento tem que ser um lugar alegre para trabalhar. E eu olho para ele e digo, Paludo, é felicidade no trabalho. Ele, isso, alegre para trabalhar. Paludo, é bem-estar no trabalho. Isso, alegre para trabalhar. Então a gente tem certeza que quem trabalha conosco se sente bem. Esse é o convite para vocês. Venham fazer parte de um lugar onde vocês podem ter resultados financeiros, qualidade de vida, mas a gente convida vocês. Sim, vai ter que trabalhar. Vai ter que mostrar, aí suar um pouquinho a gravata, eu ia dizer gravata, a gente não usa mais gravata hoje em dia, né, gente? Mas suar um pouquinho aí o dia a dia, mostrar resultado. Esse é o nosso convite. Antes da gente encerrar, se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei se vou saber responder, pode ser para mim, pode ser para o Douglas, pode ser para o Vini, mas deixo aberto a vocês a perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Se não, a gente encerra por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Era isso? Então, gente, agradeço a presença de vocês. Conforme combinado, estamos acabando 15 minutos antes. E espero muito ver a carinha de vocês aí, de alguns de vocês, segunda-feira aqui conosco. Porque com certeza, como diz o Rod, não contei o número, mas o Rod sempre diz assim, espero ter no mínimo aqui alguns sócios daqui a uns anos. Certo, gente? Obrigado pela presença de todos vocês.